Sem a unção de Deus, nada nós vamos fazer. Sem a unção de Deus, nada nós vamos conseguir. A unção de Deus é a presença viva de Deus dentro do homem. É a presença manifesta de Deus dentro de nós. Ele é operado pelo Espírito Santo. E 5 virgens eram prudentes. Elas estavam ali esperando o noivo chegar, na parábola de Mateus 25. Mas elas também dormiram. Elas tinham uma lâmpada nas suas mãos, tinha azeite dentro, mas elas acabaram caindo no sono também. Esta é a outra parte da igreja hoje. É uma igreja que tem alguma preparação, mas também se encontra dormindo. É a mudança de propósito, é a mudança de direção. Qual o propósito da igreja hoje, irmãos? Pregar o Evangelho de Jesus. Jesus disse lá em Mateus 28:19: Ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que fizeram os apóstolos, foi isso que fez a igreja por muito tempo. Mas nós vemos que a igreja, infelizmente, tem se desvirtuado do seu caminho, tem mudado a sua direção. Ela ganha almas, ela evangeliza, mas infelizmente há uma desvirtuação da igreja nesses dias, pela qual nós temos orado para que ela volte à visão primária, a visão do início, que é ganhar almas, que é levar o Evangelho de Cristo, é viver um amor verdadeiro, é viver ali a Cristo Jesus em tudo na sua vida. Amém, irmãos? É isso que eu quero, é isso que nós devemos buscar para as nossas vidas também. Mas há uma terceira parte ainda, que nós vimos que são aqueles que têm clamado nesses últimos dias. Quando deu a meia-noite, a Bíblia fala em Mateus 25, versículo 6, que alguém clamou, alguém saiu pelas ruas clamando: venha ao encontro do noivo, porque o noivo já se aproxima. Quem é o noivo que representa lá em Mateus capítulo 25? É Jesus Cristo. E como eu disse para os irmãos ontem, Jesus, irmãos, ele veio uma primeira vez para anunciar o seu reino. Ele foi para o céu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus. E quando estava vivo ainda, prometeu que voltaria. Ele voltaria uma segunda vez para estabelecer o seu reino, para reinar. E Jesus, ele vai voltar, irmãos. E tudo nos mostra que ele está bem perto, que a sua vinda é iminente. Ele está chegando. E ele tem queimado, ele tem ardido pelo seu Espírito. A sua unção em nós tem queimado nos nossos corações, dizendo: vão, anunciem a palavra, falem para as pessoas que elas precisam se arrepender, falem para as pessoas que elas precisam mudar de direção, pregue, clame em meio à noite as trevas espirituais que esse mundo tem vivido, porque alguns ouvirão, muitos permanecerão no sono da morte, mas alguns ouvirão, despertarão, comprarão azeite, encherão as lâmpadas e irão ao encontro do noivo, e entrarão na festa das bodas do Cordeiro, que é o encontro de Jesus com a sua igreja. Amém, irmãos? Então tem esses 3 grupos hoje: o que está totalmente dormindo e sem preparação, aquele que tem alguma preparação, mas está dormindo. Mas também existe um pequeno grupo, irmãos, de profetas de Deus, daqueles que têm saído pelas ruas e clamado, que têm anunciado: ei, acordem, porque o noivo está chegando. É meia-noite, muitos estão dormindo, acordem, o noivo está chegando, Jesus está voltando. Vocês precisam acordar, vocês precisam acender as suas lâmpadas e ir ao encontro do noivo. Amém, irmãos? São poucos esses, e eu quero ser um deles. Amém? E eu quero que você também seja um deles. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Então vamos nos colocar nessa posição, irmãos. Nesses dias, Deus, ele vai trazer despertamento sobre a sua igreja. Ele vai trazer um despertamento espiritual sobre a sua igreja, sobre a vida de muitas pessoas que ainda não fazem parte da igreja. A igreja que eu falo, irmãos, não confunda com a religião, não confunda com uma placa denominacional, não confunda com um grupo, não. É a igreja a qual é um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. É um povo que se colocou abaixo da cruz e disse: Senhor, perdoa os meus pecados, lava a minha vida com teu sangue. Eu quero ter paz com Deus. Essa é a maior paz que Jesus trouxe, irmãos. Amém? Ele disse na sua palavra: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é uma paz como o mundo dá, é a minha paz, uma paz diferente. Essa paz maior, irmão, você sabe qual que é? É a nossa restauração, é a restauração da comunhão nossa com Deus. Porque antes havia intriga, não havia paz.
Deus estava afastado do homem. Jesus veio e restaurou essa paz. E nós hoje podemos, através de Jesus, tornar a Deus, clamar a Deus, orar ao Senhor, né? Estar ali perto de Deus somente através de Jesus Cristo. Amém? Muitos têm dito hoje, olha, vá através disso, esse caminho também leva lá. Eu quero dizer para você, irmão, só há um caminho que nos conduz a Deus, é Jesus. Só há um caminho que nos conduz à salvação, Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Amém? Muitos têm procurado hoje. Isso é a cegueira que está na vida das pessoas. É a cegueira que está tapando os olhos das pessoas. Elas não conseguem enxergar que somente através de Jesus nós podemos ter acesso a Deus. Que somente através de Jesus nós podemos alcançar a salvação. É isso que a Bíblia declara. Não é o que o pastor declara. Não é o que a igreja evangélica declara. É o que a palavra de Deus declara. Qualquer Bíblia que você ler, se ler a Bíblia mesmo, lá vai estar mostrando por A mais B que somente através de Jesus a salvação, a reconciliação do homem com Deus. Amém ou não amém, irmão? Amém. Aleluia, Jesus. E nós já temos sido reconciliados com o Senhor. E se você não foi ainda, Deus quer que você se reconcilie com Ele através de seu Filho Jesus Cristo. Vimos, irmãos, que durante esta espera desse servo, simbolizado aqui em Lucas capítulo 12, esse servo ele precisaria estar acordado, que é estar acordado espiritualmente. E muitos estão dormentes hoje dessa maneira. Ele precisaria estar vestido. E eu diria para você que essas vestes são as vestes da salvação. Amém? São as vestes brancas que Jesus nos dá quando nós aceitamos a Ele, quando nós entregamos nossa vida a Ele. A Bíblia diz que nossos pecados são apagados. Nós recebemos como que vestes brancas espirituais, bem brancas, que significam a pureza que Jesus nos dá. E nós precisamos, como servo de Deus, estar esperando por Ele, com a nossa lâmpada acesa. Essa é a unção de Deus na vida do homem. Essa é a unção de Deus na vida da mulher de Deus. Nós precisamos dessa unção de Deus, dessa lâmpada que é a nossa vida, está cheia da unção de Deus, que é o óleo do Espírito Santo, para que nós estejamos ali acesos diante do Senhor. Primeiro, Deus faz por você. Ele te salva, Ele te torna um servo dele, Ele te dá as vestes da salvação. Depois você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar a unção do Espírito Santo. Ele já fez a primeira parte, aí depois você precisa agora buscar do Senhor. Senhor, eu quero a tua unção, eu quero a tua presença, eu quero ser aceito diante de ti, eu quero condições para ser um bom servo na tua obra. Amém, irmãos? Aí depende de quanto você busca. Você já tem Deus, você já tem a salvação, você já é um servo. Agora você precisa buscar a unção do Senhor. A unção de Deus, ela vai enchendo a sua vida e ela vai mudando a sua vida. É por isso que vemos hoje homens de Deus conhecidos no mundo afora. Quanto maior é a obra de Deus, maior é a necessidade da unção de Deus sobre a vida deles. Maior é a necessidade da unção do Senhor para que eles possam continuar. Pregadores, igrejas, grupos de louvores, né? Se não há unção de Deus permanente e contínua, irmão, sobre a vida do homem, ele até chega num lugar bem alto, mas ele não permanece lá por muito tempo. Logo ele cai, ele fica um ano, ele fica dois, de repente vem a fama, de repente vem o dinheiro. Num grupo de louvor muito abençoado por Deus, de repente vem as disputas, as desconfianças, e o que acontece? Não há mais unção, não há mais busca do Senhor, e aí aquele grupo cai. De repente a motivação daquele local, daquele homem de Deus, daquela igreja até, é dinheiro, é fama, é conhecimento. O que acontece, irmão? Logo cai essa igreja, esse pregador ou esse grupo de louvor. Nós temos visto muitos grupos abençoados de louvor. Eles começam, o primeiro CD uma maravilha, uma bênção, a unção pura de Deus. No segundo louvor já é meio fraquinho. No terceiro, então, já você compra porque era uma bênção, e de repente você ouve, não tem uma música ali que você sente a presença do Senhor. De repente o pregador, uma bênção, uma maravilha, na unção de Deus, prega a palavra, as pessoas creem, aquela palavra penetra o coração das pessoas, mas passa anos, de repente aquela pessoa se envolve pela fama, pelos convites para pregar no mundo inteiro, de repente aquele homem já perde a unção de Deus, não há mais nada, não há transformação, não há salvação. Então nós vemos, irmão, que a responsabilidade é grande, não só para os grandes, e nem só os grandes Deus usa, e nem quer dizer que porque ele tem eminência, Deus esteja
enchendo grandemente a vida dele. Porque hoje tem muitos que não têm unção de Deus e estão aí sendo aclamados pelos homens. Mas, irmãos, é necessário a unção de Deus, porque senão o homem cai. E eu quero dizer para você que nós temos que orar, irmãos. Você tem que orar pelo seu pastor. Você tem que orar pelas pessoas que estão aí, os grupos de louvores, alcançando jovens, né? Os pregadores que têm sido usados por Deus na televisão, nos rádios, estão anunciando a palavra. Você precisa orar para que eles não se desvirtuem. Nós temos essa responsabilidade, porque Deus precisa ser glorificado, irmãos. E Deus vai ser glorificado através de homens cheios da sua unção, homens que não se desvirtuam da sua obra. Amém? Nós precisamos orar por essas pessoas, para que Deus continue sendo exaltado através da vida deles. Nós precisamos orar pela vida dos obreiros da igreja. Você tem essa responsabilidade de orar pela vida dos obreiros da sua igreja, para que Deus abençoe a vida deles, para que eles sejam usados por Deus para ensinar, para pregar, para ter ali aquela virtude de Deus sobre as suas vidas, para não se desvirtuar do que é o princípio da obra de Deus, para ter